Então, agora a gente viu história da hemodinâmica, nós vimos como acontece de forma superficial, né, como acontece o fluxo sanguíneo. Agora a gente vai entrar um pouco na bomba cardíaca, né? Então, como acontece o ciclo cardíaco e como ocorre essa regulação do débito cardíaco, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu queria deixar para vocês é que não é adequado a gente, do ponto de vista fisiológico, falar que, ó, o débito cardíaco, ele está normal, ele não está normal, né? Do ponto de vista fisiológico, o que é mais adequado é a gente falar de débito cardíaco adequado ou inadequado, tá? Por quê? Porque eh, esse débito cardíaco adequado ou inadequado vai depender da demanda metabólica, né, de cada tecido e de cada situação. Por exemplo, o débito cardíaco, ele pode estar adequado numa pessoa que está correndo uma prova de 100 metros, ele pode estar adequado naquele momento. Mas se ele continuar correndo, por exemplo, naquela intensidade durante 5 quilômetros, provavelmente o débito cardíaco não vai estar adequado para suprir todas as demandas metabólicas que esse corredor tem, entende? Então, numa doença é a mesma coisa, tá? Numa doença a gente tem que falar, será que esse débito, a gente tem que pensar, né, e procurar as variáveis que vão dar esse entendimento para nós, se o débito cardíaco está adequado ou não. Por exemplo, se o débito cardíaco está adequado, vocês concordam que os mecanismos compensatórios de vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca, não vão estar ativados, certo? Agora, se o débito cardíaco está inadequado, provavelmente, esses mecanismos compensatórios vão estar superativados e até desregulados, totalmente desproporcionais, desregular de uma forma totalmente desproporcional é, o que a gente espera dentro de variáveis fisiológicas, tá bom? Então, vamos lá. Então, entendido isso, a gente tem que entender que o débito cardíaco, ele é um dos fatores determinantes principais para a entrega de oxigênio. Por quê? Tá? Por quê? Vamos pensar aqui, ó. A entrega de oxigênio, que a gente chama de DO2 porque delivery, né? Então, o DO2, ele é o débito cardíaco, tá? Essa sigla está em inglês, vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Então, para entregar oxigênio, eu preciso ter um fluxo, ok, parte mecânica, e eu preciso também ter oxigênio dentro do meu sangue, que nós vamos ver depois, nós vamos estudar depois. Mas já adiantando aqui, né, esse oxigênio dentro do sangue é representado por essa forma. Vocês não vão calcular nada, mas eu quero que vocês entendam, tá? Que o conteúdo arterial de oxigênio depende também da hemoglobina, da saturação e da pressão parcial de oxigênio arterial, ou seja, quanto de oxigênio está dissolvido no sangue, tá bom? Então, o que que a gente entende? Duas variáveis são importantes para a entrega do oxigênio, duas grandes variáveis, né? O débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio. Nós estamos tratando aqui do débito cardíaco exclusivamente, tá bom? Então, já falei aqui que o débito, né, a forma mais adequada de falar é de débito cardíaco adequado e inadequado, e essa interpretação de débito cardíaco, muitas vezes a gente não tem ali assim, a mensuração do débito cardíaco todo momento. A gente sabe que hoje, beira-leito, a gente consegue mensurar esse débito cardíaco, mas muitas vezes a gente não consegue, o paciente na emergência. Tal. Então, como que a gente vai traduzir esse débito cardíaco? Nós vamos traduzir através de outras variáveis. Tá? Claro que pressão é uma variável, tá? Mas a pressão é uma variável que a gente vai ver que ela é muito tardia e não necessariamente um paciente normopenso, né? A gente viu lá uma pressão de 120, ele vai ter um débito cardíaco adequado, tá? Porque débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E pressão não tem nada a ver com, não tem uma relação, mas assim, a pressão não traduz o volume, entende? Então, são unidades diferentes, a gente não pode comparar, tá bom? Então, e além da pressão, é claro que parâmetros mais é, assertivos para a gente ver como está o débito cardíaco de forma clínica ali, a gente vai ver que são as variáveis de microhemodinâmica. Então, TPC, débito urinário, né? Nós vamos ver lactato, nós vamos ver delta TCP, que é a diferença de temperatura central para periférica, tá? Então, a gente vai falar isso mais para frente. Então, entenderam, né? Então, aqui.
vamos pensar aqui, ó, uma pessoa que está caminhando, né? Uma pessoa que está caminhando, ela, vamos supor que o valor de débito cardíaco dela seja de 3, porque o normal humano é em torno de 5, normal, né? A maioria das pessoas tem em torno de 5 litros por minuto de débito cardíaco. Vamos supor aqui que essa pessoa está com 4, tá? A gente pode falar que o débito cardíaco dela está normal, tá adequado, quer dizer, tá adequado por quê? Porque ela está caminhando, ela não tem sinais de hipoperfusão, né? Ela está totalmente estável ali. Agora, à medida que, se ela tiver algum problema, ou se ela for caminhar, por exemplo, 40 quilômetros, se ela não se hidratar, ela vai ter o quê? Uma hipovolemia. E aí, a gente começa a ter alterações, a gente pode falar que o débito cardíaco dela está inadequado. Ou se ela tiver, por exemplo, uma falha de bomba cardíaca. Então, uma intolerância ao exercício por conta de uma falha cardíaca, tá? E aí, é claro, que o débito cardíaco vai ficar inadequado mediante o esforço que ela está fazendo. Ou, de repente, aqui, né, igual a gente vê muito o caso de choque obstrutivo na torção gástrica, né, dos nossos pacientes, eles estão bem, estão estáveis, né, e aí come muito e vai brincar. O que que acontece? O débito cardíaco, aí torce o estômago, o débito cardíaco fica inadequado, porque nós temos uma obstrução do retorno venoso, baixa pré-carga, baixo volume sistólico, baixo débito cardíaco, e aí nós vamos ver até esse paciente com uma pressão, com uma hipotensão, às vezes, tá? Na maioria das vezes. Então, foi assim, o débito cardíaco está inadequado por conta de uma obstrução ao retorno venoso, tá certo? Paciente, por exemplo, pneumotórax também, tá? Faz uma pressão intratorácica tão grande que diminui o retorno venoso. Diminui o retorno venoso. Por quê? Porque a pressão intratorácica está grande, vai aumentar a pressão do átrio direito e aí o fluxo vai ficar comprometido porque não tem uma diferença de pressão tão grande. Tá? Isso que eu queria que vocês entendessem. Então, como que, como que acontece, né, dentro do organismo dos nossos pacientes e os nossos também? Então, o primeiro sinal de hipoperfusão decorrente de uma hipovolemia, de uma falha cardíaca, de uma obstrução, ou até, eu não coloquei aqui porque a gente está falando, claro, de fisiologia, mas num choque distributivo, onde tem falha de retorno venoso, uma hipovolemia relativa, o que que acontece nesses pacientes? Tem mecanismos compensatórios. Então, o primeiro deles vai ser aumento da frequência cardíaca. Tá? Só que não é que a gente tem aumento da frequência cardíaca, nossa, tá com um débito cardíaco inadequado, né? Vou ter que fazer carga, vou ter que fazer inóculo, vou ter que fazer vasoativo. Não, não tem nada a ver isso, tá? Aumento da frequência cardíaca a gente tem por N situações, ela não é uma variável que pode ser traduzida em débito cardíaco, tá bom? É claro que a gente tem que pensar que a frequência cardíaca, quando ela é muito alta, ela diminui o tempo de diástole, diminui a nutrição cardíaca, porque o coração se nutre na diástole, tá? E diminui o enchimento também ventricular, consequentemente diminuindo o volume sistólico, tá? Então, pode ser que a frequência cardíaca muito alta, a gente tem uma redução do débito cardíaco, tá? E aí, no caso de falha cardíaca, falha de bomba, aquele paciente nosso, né, que é o que tem endocardiose, que tem cardiomiopatia dilatada ou hipertrófica, a hipertrófica não no caso, né, mas assim, no início pode até ser, né, tá? No início, o que que acontece? Aumenta a câmara cardíaca para que aconteça assim, para que o volume sistólico tente ficar maior do que a pré-carga do ventrículo esquerdo. Então, pré-carga, a gente está falando de sangue que chega, tá? O volume de sangue que chega no átrio, no ventrículo, né, para ser bombeado. Então, claro que aumenta por conta do aumento do átrio esquerdo, por exemplo, né? Esse ventrículo também esquerdo tende a aumentar, e aí aumenta o volume sistólico, também transitoriamente. É claro que depois, na última etapa da doença, a gente vai ver que não é assim, né? Que o volume sistólico vai estar baixo, que o paciente vai ter uma dificuldade na contração, vai ter que usar inótopo, né? Tá? Mas inicialmente o que acontece é isso, esse aumento de câmara para tentar compensar esse volume sistólico que está reduzido, tá reduzido. Então, depois disso, que aumentou a frequência cardíaca através de estimulação simpática, né?
os tecidos entendem que eles precisam aumentar a taxa de extração de oxigênio. Então, o que é taxa de extração de oxigênio? Pensa o rim, tá? Ele sai lá, o nosso sangue arterial sai com 95% de oxigênio e o rim vai lá e extrai uma parcela disso, tá bom? Extrai uma quantidade de oxigênio. A gente sabe que essa quantidade de oxigênio que ele extrai, em porcentagem, a gente chama de taxa de extração de oxigênio. Globalmente, a gente sabe que a taxa de extração de oxigênio é em torno de 25%. Ou seja, se a taxa de extração é em torno de 25 num sistema fisiológico normal, né, a gente vai ter que uma saturação venosa central em torno de 70, 75, tá certo? 60, 65, 70, tá bom? O que é a saturação venosa central de oxigênio? Vamos lá, lembra que a gente colocou o catéter venoso central lá na jugular, que quase entrou lá no átrio direito, né? Ficou 1 centímetro em cima do átrio direito, a gente lá na veia cava cranial, a gente colocou esse catéter venoso central lá. Se a gente faz uma hemogasometria desse sangue que está nesse catéter venoso central, a gente vai ver a saturação desse sangue, que a gente chama de saturação venosa central, tá? Ela meio que traduz o consumo global de oxigênio, tá? Vou resumir para vocês. A gente sabe que tem a saturação venosa mista, né, que é mais fidedigna com relação ao consumo, porque ela pega sangue da artéria pulmonar, mas a gente não vai para um catéter lá na artéria pulmonar, por isso que a gente faz através do catéter venoso central, tá? Então, não sei se ficou claro, talvez presencialmente fique melhor para a gente explicar isso, mas entenda bem que a saturação venosa central traduz a taxa de extração de oxigênio. Então, o que o organismo faz? Quando ele tá precisando compensar, né, uma inadequada oferta de oxigênio. As células que estão precisando, elas começam a aumentar essa taxa de extração. Tá? Existe um mecanismo fisiológico para elas fazerem isso. Se aumentou a taxa de extração de oxigênio, essa saturação venosa central de oxigênio vai estar reduzida. Tá? É só isso que faz? Não. A gente tem aumento da resistência vascular periférica. Então, lembra que eu falei que dentro de vaso existe o volume estressado? Lembra que eu mostrei a garrafinha aqui? Existe o volume estressado e o volume não estressado? Tá, então, o que o organismo vai entender? Olha, eu vou fechar, vou diminuir, pensa assim nessa garrafa, vou reduzir ela num canudo. Tá? Eu vou fazer isso em toda a periferia. Tá? Eu vou reduzir num canudo. Para quê? Para jogar esse sangue da periferia, eu vou jogar para a circulação central. Então, vou priorizar o quê? Cérebro e coração. Não posso deixar o cérebro e o coração, que tem alta demanda de oxigênio, um alto consumo ali, não posso deixar faltar para eles de jeito nenhum. Porque se faltar para eles, o coração para, né? O cérebro para. Então, não pode deixar faltar. O que acontece quando faz isso? Olha, uma das primeiras coisas que acontece, na verdade, a pele, na periferia que estava recebendo o fluxo sanguíneo, não vai receber mais tanto, vai receber uma porcentagem pequenininha. O que vai acontecer? A periferia vai ficar gelada. Tá? Então, periferia gelada e a central vai estar preservada ainda. Então, o que vai acontecer se eu diminuir, se eu fizer temperatura central menos a temperatura periférica? Vou alargar. Então, delta TCP, que é essa diferença, mais do que 8, 10, assim, claro que ela sozinha não é uma variável fidedigna, porque ela depende de fator externo, por exemplo, um ambiente gelado vai fazer vasoconstrição, um ambiente mais quente pode fazer vasodilatação, enfim. Mas só para você entender como é que funciona esse mecanismo. Então, vai tirar sangue da periferia e colocar para a central, vai aumentar o delta TCP. Como vai ter um aumento de metabolismo anaeróbio, porque está faltando oxigênio, algumas células vão tá produzindo ATP através de anaerobiose. Então, vai aumentar também o lactato. Olha, o rim, ele é periferia, então vai diminuir o fluxo sanguíneo renal. O que vai acontecer? Oligúria, tá? Os intestinos, né, não vão receber o oxigênio que tanto estava necessitando antes. Então, pode ser que eles venham a fazer ilho paralítico, ou seja, redução de motilidade intestinal. Mucosa vai ficar pálida, porque pensa na minha gengiva, né? Ela não vai receber tanto o fluxo sanguíneo de forma normal, né? Que vai estar fechado. Então, pode ser que a minha mucosa esteja pálida e não necessariamente seja anemia, se bem que pode ser.
É por isso que a gente tem que, isso aqui é uma coisa já que eu vou falar já no início desse curso nosso, é que exatamente porque uma variável ela não traduz o desequilíbrio funcional de nada, né, desequilíbrio fisiológico de nada, uma só variável não traduz isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar várias variáveis e tentar montar esse quebra-cabeça. Então, paciente grave é isso, tá? Eu tenho que juntar os fatores, entende? Ah, mucosa pálida, delta TCP aumentado, lactato aumentado, mas valor de hemoglobina está normal. Olha, nossa, o que está acontecendo? Será que esse paciente está com dor, está com vasoconstrição intensa por conta de dor? O que está acontecendo, né? E aí e isso nós vamos fazer em várias situações, tá? E aí o TPC também. Olha, se está fechado a periferia, né? Se eu não preciso ter um fluxo sanguíneo tão adequado, eu vou ver um tempo de retorno, né, da compressão aqui da mucosa aumentado. Então, esse TPC, ele não vai ser de 2, 3 segundos mais, ele vai ser de maior que 3, tá? Que vai dar um indício para nós, olha, o fluxo sanguíneo não está adequado, tá bom? Então, isso tudo vai dar uma ideia para nós de compensação a nível periférico, ou seja, olha, quando acontece isso, o débito cardíaco pode estar inadequado, tá certo? Então, pensa naquela mulher lá que eu falei, né, aquela corredora aqui, ó, ela quer dizer, estava caminhando, né? Então, pensa que ela está no final da maratona já, e ela não se hidratou, tá, adequadamente. Então, o que que acontece? Ela vai ter todos esses sinais aqui, tá? De compensação a nível periférico, tá certo? Mesmo que ela esteja viva, ela vai estar compensada. Então, por isso que esses atletas até ficam se hidratando assim, o tempo todo, né? Como a gente já viu em corrida de maratona. Bom, então vamos lá. Falando do ciclo cardíaco aqui, primeiro, vou falar aqui, né, que a gente tem um nó do sino atrial, e ele faz a dispolarização do átrio, tá? Então, essa dispolarização passa pelo nódo atrioventricular, passando então pelo ramo esquerdo e ramo direito do feixe de His, e vai até as fibras de Purkinje para fazer a contração é, muscular ali dos ventrículos, tá? Então, como que acontece isso? Eu vou tentar resumir aqui. Isso aqui é o ciclo cardíaco, tá? A gente está olhando só para o ventrículo esquerdo, que nós não estamos olhando para outras coisas, para o átrio direito, átrio esquerdo e tal. Nós vamos só pegar o ventrículo esquerdo. Vamos pensar aqui, ó. Essa onda P, ela corresponde à despolarização atrial, tá? É aqui, ó, nódulo sino atrial. O que vai acontecer depois dessa despolarização do átrio? Vai acontecer a contração do átrio, tá certo? Então, olha aqui, ó. O átrio vai contrair, aqui é o volume ventricular, o que vai acontecer? Vai aumentar um pouquinho esse volume. Lembra que o átrio, a contração atrial corresponde a cerca de 25% do volume sistólico. Então, primeiro acontece o enchimento passivo, né, que a gente vai ver aqui, ó, o enchimento passivo do ventrículo, e depois a contração atrial, que vai encher mais um pouquinho, tá certo? E depois nós vamos ter o complexo QRS, que corresponde à contração ventricular. Então, no início, o que vai acontecer, gente? Esse ventrículo esquerdo ele vai contrair, 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 até ele aumentar a pressão. A pressão, ou seja, ele vai aumentar essa pressão dentro do ventrículo esquerdo. Quando que acontece a ejeção ventricular? Quando essa pressão dentro do ventrículo esquerdo vence a pressão na artéria aorta. Aí o que acontece nesse momento aqui, ó, nesse pontinho aqui, abre a válvula semilunar, aórtica, e aí o ventrículo consegue ejetar aqui, ó, o volume ventricular caindo, tá certo? Logo depois disso, no relaxamento, aqui a gente vê a onda T, no relaxamento cardíaco, acontece, né, um relaxamento que a gente chama de isovolumétrico, ou seja, não vai mudar o volume cardíaco, tá certo? Então, isso aqui, entenderam como que funciona? Primeiro tem, então, enchimento passivo do ventrículo esquerdo, contração atrial, tá? Depois, contração ventricular, venceu a pressão arterial aórtica, a válvula semilunar aórtica se abre, e aí acontece a ejeção ventricular, certo? Por que que eu estou falando isso? Olha, concorda que se a pressão da artéria aorta tiver muito alta,
esse ventrículo vai ter que fazer muita força para conseguir ejetar o volume sistólico. Por outro lado, se a pressão na aorta estiver muito baixa, né, tiver mais baixa, o que vai acontecer? Esse ventrículo vai enfrentar uma menor resistência, então vai ser mais fácil de ejetar o volume através do ventrículo esquerdo, tá certo? Então esse aqui é o ciclo cardíaco, tá? Não tem muito segredo não. E aqui, só para exemplificar, né, para fixar mais o que eu acabei de passar, é que aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, o volume do ventrículo esquerdo, ele aumenta, vai aumentando, 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 aí fecha a válvula mitral, tá certo? Fechou a válvula, a válvula mitral, vai acontecer a contração isovolumétrica do ventrículo esquerdo, ou seja, ele não vai mudar de volume, só vai aumentar a pressão dentro do ventrículo esquerdo. Então, ele está aqui, ó, ele vai aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão. Quando ele vence a pressão na artéria aorta, a válvula semilunar se fecha, se abre, e acontece a sístole e o volume sai, que é isso daqui que está mostrando, e o volume sai. Aí o volume do ventrículo esquerdo diminui, né? Claro, porque ele está saindo para a circulação sistêmica. E depois ocorre o fechamento da válvula aórtica, no final da sístole, tá? E aí ocorre um relaxamento isovolumétrico, ou seja, sem mudança de volume. Depois, o enchimento passivo de novo, através do sangue que sai, né, da circulação pulmonar e entra no átrio esquerdo através da veia pulmonar, tá certo? Aquilo lá que a gente viu na aula anterior. Então, como que ocorre essa regulação, né? Primeiro, nós temos um mecanismo intrínseco, que é um mecanismo que foi descrito como o mecanismo de Frank-Starling. Vou explicar aqui. E depois nós temos a regulação de frequência cardíaca e da contratilidade, força de contração, através do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, vamos falar da Frank-Starling, que a gente deu uma pincelada na aula anterior e não deu para a gente terminar aqui. Bom, a distensão das paredes do átrio esquerdo aumenta diretamente a frequência cardíaca, de 10 a 20%. Então, o que acontece? Tá? Supondo que eu tô aqui conversando com vocês, né? Tô normal, meu débito cardíaco está adequado, tudo certo, né? Só que aí eu vou lá e tomo 1 litro de água, e esse 1 litro de água vai para minha circulação, tá? Isso é uma suposição. Como o meu coração está normal, quando esse sangue chega lá no ato direito, esse 1 litro, né, esse volume que eu coloquei a mais, ele chega lá no ato direito, e o meu coração está normal, ele consegue bombear todo esse volume para a circulação, seja pulmonar, ventrículo direito, e seja a circulação sistêmica ventrículo esquerdo. Então, o que essa lei de Frank-Starling fala, né? Dentro de limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna das veias, tá? Então é muito simples isso aqui, não tem nada de dificuldade. Aqui, ó, olha aqui, ó. Isso aqui é a curva de Frank-Starling. Então olha aqui, ó, esse pontinho, vamos pegar esse pontinho pequenininho aqui. Vamos pegar o gráfico aqui do lado direito, que só tem um pontinho para ficar mais fácil. Pegar aqui, ó, o gráfico do lado direito, nós temos aqui trabalho sistólico ventricular direito. Então esse pontinho aqui embaixo, olha como é que está esse débito cardíaco, tá? Tá muito pequenininho. Vamos supor que eu vou fazer volume nesse paciente, tá? E eu vou, ele, claro, ele é um paciente que ele está aqui na curva de Frank-Starling, ele cabe volume, ele não é que cabe volume, ele aceita volume, ele é um paciente fluido responsivo, tá? Então, eu vou fazer volume nele. Fiz o volume. Uf, olha aqui, ó. Ele foi daqui, ele saiu de 1 aqui para 2,5 litros por minuto. Aí eu vi que ele responde mais um pouquinho, tá? Ele responde mais. Eu vou fazer mais um pouquinho de volume e vou aumentar até aqui, ó, até esse pontinho aqui do meio, certo? Ele vai lá em torno de 3,5 litros por minuto, tá certo? Então, isso daqui, eu tô subindo esse paciente na curva de Frank-Starling através de volume, tá certo? Aí vamos supor que ele chegou aqui, ó, nesse pontinho aqui. Nossa, tá ótimo, o débito cardíaco tá adequado, né? Eu estou vendo agora algumas alterações só de microcirculação, mas o débito cardíaco em si está adequado, tá certo?
E aí, o que que eu faço? Eu vejo essas alterações, vou lá e faço o volume. O que que acontece, gente? Não vai aumentar o débito cardíaco, tá? Não vai aumentar. E aí, o que que acontece? Eu posso aumentar tanto a pressão no átrio direito, ó, que aí eu faço o quê? Eu despenco nessa curva de Frankenstein. Por quê? Eu diminuo o retorno venoso e vou diminuir o débito cardíaco, porque não vai ter diferença de pressão. Lembra da PMEC menos a PVC? Não vai ter essa diferença de pressão. Então, não vai ter retorno venoso, vai reduzir esse débito cardíaco. Então, é, esse é o mecanismo de Frankenstein. Então, dentro de mecanismo fisiológico, por que a gente avalia fluido responsividade? Por causa disso, eu quero saber aonde que esse paciente está na curva de Frankenstein. Ele é fluido responsivo? Eu vou melhorar esse paciente? Ó, se ele está aqui, com certeza, se eu fizer volume, eu vou melhorar, né? Agora, se ele está aqui, ó, não adianta, não é volume o negócio. Aí eu tenho que ver outras coisas, eu tenho que ver inótico, eu tenho que ver o vaso ativo, se esse é, se esses vasos não estão muito dilatados, né? Aí não adianta fazer volume, eu tenho que melhorar, fazer uma vasoconstrição para aumentar a PMEC, aumentar o retorno venoso e aumentar o débito cardíaco, tá certo? Depois nós vamos ver isso mais para frente. Mas é bom a gente já ir conversando sobre a fisiopatologia, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é outra curva, né, de Frankenstein, para a gente entender. Bom, então aqui, ó. Mais uma vez, para vocês gravarem. Eu quero pegar o paciente fluido responsivo, aliás, o paciente fluido responsivo é aquele que está aqui, ó, na curva de Frankenstein. Eu posso, por exemplo, de repente fazer um volume e ele vir para cá. Agora, não é esse paciente que está aqui. Isso aqui eu não quero. Eu não vou fazer volume para um paciente que está aqui na curva de Frankenstein. Ok? Como que a gente vai avaliar isso? É um tema de outra aula, fluido responsividade, tá bom? Mas isso aqui nós estamos falando de fisiologia, tá certo? Eu estou mostrando para vocês o quê? Olha, quais são os mecanismos que nós temos, os animais têm, para controlar esse débito cardíaco, tá? Né? Então, vamos lá. Aqui está mostrando, né, como eles são irrigados, né? Eles são irrigados, não, são inervados. Nós temos cadeias simpáticas e parasimpáticas, tá? Então, quando a gente tem um estímulo da inervação simpática, o débito cardíaco pode ser dobrado. Por quê? Porque eu aumento a frequência cardíaca e aumento a contratilidade. Aí eu posso dobrar esse débito cardíaco. Pensa assim, eu estou aqui de repouso. Eu vou começar a correr ali 100 metros. A elevação da frequência cardíaca e a força vai aumentar o débito cardíaco para manter a perfusão de oxigênio adequada, tá certo? E aqui uma coisa interessante: a inibição da inervação simpática pode reduzir 30% do débito cardíaco, através do mecanismo ao contrário, diminuição da frequência cardíaca e diminuição da contratilidade. Enquanto que o estímulo da inervação parasimpática, através do nervo vago, pode reduzir o débito cardíaco em 50% abaixo do normal. Ou seja, vai reduzir muito a frequência cardíaca e vai reduzir a contratilidade também. Então, aqui, só para a gente é, exemplificar, né? Esse gráfico que eu peguei do Guyton. Então, pensa aqui, ó, um paciente está aqui, tá certo? Estimulação simpática normal, tá? Tá aqui, então débito cardíaco aqui, beleza? Uma estimulação simpática zero, ou seja, eu inibir a estimulação simpática do paciente, ele vai reduzir esse débito cardíaco. Se eu estimular a parasimpática, vai reduzir ainda mais esse débito cardíaco, e se eu estimular a simpática, ele vai ter o débito cardíaco máximo, certo? Então, por que que é importante isso? Nós temos uma fase hiperdinâmica. Quando o paciente está doente, né, nós temos uma fase hiperdinâmica, que é uma fase de alto débito cardíaco, e nós temos uma fase hipodinâmica, que é uma fase de baixo débito cardíaco. Então, essa ativação do sistema simpático nos hipotérmicos, principalmente os gatos, é primordial. Então, por quê? Pensa assim, o gato, né? O gato, ele ativa, é uma loucura, né? Ele ativa fibra simpática e parasimpática junto. Então, é um mecanismo que até hoje não se sabe direito qual que é se tem realmente vantagem ou não, mas o gato, ele se desliga, ele hiberna, né? Então, ele através da diminuição da temperatura, ele abaixa a frequência cardíaca, ele diminui pressão, tá? Por conta disso. Então, o que que a gente tem que fazer quando a gente recebe um paciente desse? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o simpático, ativar o sistema simpático através de temperatura, tá? Então, eu vou aquecer esse paciente, ele aumentou a frequência cardíaca, principalmente no gato, tá? Que eu tô falando.
aumentou a frequência cardíaca e a gente começa a reanimação volêmica, porque aí sim eu dou a pré-carga com a estimulação simpática máxima, tá certo? Aí esse paciente vai responder esse aumento de débito cardíaco. Por que eu falo mais no gato? Porque os cães e nós, a gente tenta compensar o nosso organismo até o último uso segundo, entendeu? Então, a gente vai fazer essa estimulação simpática máxima por muito mais tempo. Então, geralmente, o paciente canino, ele pode até chegar com temperatura baixa, mas ele está com o sistema simpático ativado, a frequência cardíaca dele está alta, né? Então, essa é a principal diferença, tá? Então, lembrando, gato, vocês chegam, não vai fazer intervenção, vai pular fluidoterapia de manutenção, vai aquecer esse paciente, ativar o simpático. Aí, se eu suspeitar que ele tem ele chegou naquele quadro através de hipovolemia, aí sim eu faço prova de carga associado com noradrenalina para fazer aquela, diminuir o volume, ó, volume não estressado. Eu vou transformar essa garrafa de água aqui num canudo, tá? Para a gente conseguir ter retorno venoso e um bom débito cardíaco, certo? E outra circunstância também, o paciente, por exemplo, pensa num paciente que sofreu uma hemorragia. Isso é muito importante a gente falar, acho que é o ponto chave aqui dessa aula, esses dois, né, que eu falei, esse agora que eu falei, sobre a ativação do sistema simpático, e agora essa que eu vou falar. Pensa num paciente que está hemorrágico. Ele chegou, ele pode chegar lá abanando o rabinho, tá? Já viram isso? Provavelmente vocês já viram isso. Eu já vi, cansei de ver. Tá? O paciente foi atropelado, está com uma hemorragia abdominal e ele chegou abanando um rabinho. O que esse paciente tem que fazer? Tem que ir para a sala de emergência, na hora. Foi atropelado? Vai para a sala de emergência. Nós vamos fornecer oxigênio, vai pôr eletro, vai fazer o FAST, eu quero ver o que eu vou procurar essa hemorragia. Supondo que ele está hemorrágico. Ah, você viu lá que ele precisa entrar na cirurgia. O que acontece, gente? Esse paciente ele está compensado, tá? Ele está lá com uma pressão de 80, 90, mais baixo um pouco, mas ele está compensado, tá? O que ele fez? Ele fez uma vasoconstrição intensa, né, para deixar o fluxo sanguíneo na circulação central, tá? Então ele não está com déficit de consciência, o coração está funcionando normalmente, o pulmão está funcionando, só que a periferia dele já está fechada. Então, o que ele está, nesse momento, o que está acontecendo? Tem muita catecolamina, endógena circulante, né? Ele está realmente compensado. Quando a gente vai entrar na cirurgia, o que a gente tem que fazer? Anestesiar esse paciente. O que eu faço? A primeira coisa, indução pré-anestésica, essas catecolaminas desabam, tá? Essa estimulação simpática, que está aqui na estimulação máxima, eu jogo ela para normal ou até zero. O que vai acontecer, gente? Vai reduzir o débito cardíaco e aí eu vou ter uma hipotensão grave no centro cirúrgico. Então, esses pacientes, eles precisam entrar já com hora ligada, preparado para reanimação volêmica, por quê? E induzir com fármaco que não deprime muito a hemodinâmica, nem não deprime muito a hemodinâmica e nem não faz uma depressão respiratória muito importante. Tá? Então, esse paciente, eu costumo falar, costumo induzir ele na ketamina, que é um simpato mimético, tá? E já entro com ele no centro cirúrgico com noradrenalina ligado na bomba e preparado para fazer reanimação volêmica e transfusão, né? Obviamente. Transfusão, se tiver o banco de sangue, a gente tem, né? A gente costuma ter, o banco de sangue, ele já recebe essa transfusão já quando vai entrar em cirurgia. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que faz ao contrário, você vai falar assim, salva, mas eu já vi muito salvar. Sim, salva, porque o nosso organismo ele é muito inteligente, né? Ele está preparado para fazer 23 vezes mais a necessidade metabólica nossa através do aumento do débito cardíaco e através de vasoconstrição, entendeu? Então, a gente tem mecanismos, nossos pacientes também têm mecanismos compensatórios. Só que, por exemplo, aí o que vai ter de problema é no pós. Se esse paciente ficou muito tempo sem receber perfusão adequada de oxigênio e de nutrientes em rim, o que ele vai acontecer? Vai ter insuficiência renal pós-operatória. Intestino, vai ter comprometimento intestinal. Vai aumentar o lactato, vai diminuir o pH. Enfim, nós vamos ter problemas depois da cirurgia muito maiores do que se esse paciente tivesse entrado já
a gente preparar, tá bom? Isso é o ponto importante dessa aula, tá certo? Então, tomar cuidado com esses pacientes que chegam compensados. Bom, a gente também tem o efeito de potássio de cálcio, né, na regulação do débito cardíaco. Então, elevações de potássio diminuem muito o potencial de membrana e gera contrações fracas. Quais casos a gente vê isso? O paciente obstruído que tem hipercalemia ou paciente insuficiência renal não úrica, tá? Ou oligúrica. Então, o potássio faz isso. Elevações de cálcio pode gerar contração espástica e diminuição de cálcio pode gerar flacidez muscular cardíaca. A hipocalcemia a gente vê muito naqueles casos de eclâmpsia, né? Aqui o efeito da temperatura no funcionamento cardíaco. O aumento da temperatura aumenta a frequência cardíaca, tá? Provavelmente porque aumenta a permeabilidade das membranas do músculo cardíaco a íons que regulam a frequência cardíaca, tá? Então vai estimular ali. A temperatura central diminuída vai fazer com que diminua a frequência cardíaca, vai inibir o estímulo simpático. E aqui mais uma informação, que lembra que eu falei que o ventrículo esquerdo ele precisa vencer toda a pressão da artéria aorta, né, para que se abra a válvula semilunar aórtica e aconteça a ejeção ventricular. Vocês lembram disso, né? Então, quando que um aumento de pressão, um aumento da pressão arterial vai atrapalhar no débito cardíaco acima de 160, tá? Então, aquele paciente que chega com uma hipertensão muito grave, muito alta, né, em torno de 200 ali, a gente tem que fazer a redução dessa pressão, tratar ele como hipertensivo mesmo para a gente voltar a faixas normais ali, né? A gente sabe que não pode reduzir tanto a pressão assim, a gente tem que reduzir em torno de 20, 30% da pressão arterial sistólica, né, do momento de chegada, mas assim, deixar em torno ali de 160 no máximo, tá? Beleza? Depois nós vamos para a próxima aula. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode me procurar.